Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um trabalho, mais uma aula, não é isso? É um trabalho, sim, trabalho para mim, trabalho para vocês. A atividade de vocês, o trabalho de vocês é ser estudante, né? Não aceitem que digam que você não faz nada. Você faz sim alguma coisa da vida, você é um estudante, é o seu trabalho e meu trabalho é conduzir vocês nessa carreira de estudante, né? Ok? Então vamos lá. Vou passando aqui já para nosso livro, né? Nosso livro aqui em PDF. Ok? Deixa eu pegar o marca-texto. E aqui na aula passada, gente, a gente começou a falar, né, sobre a subdivisão dos seres vivos, né? E aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, nós mostramos, né, os reinos, os filos, as classes, as ordens, as famílias, os gêneros e espécies. Então aqui vamos tratar sobre os reinos, ok? Hoje vamos conhecer especificamente os reinos, né, alguns dos reinos, porque é muita coisa, mas hoje a gente começa a trabalhar os reinos. Vamos lá? Reino Monera, né? Deixa eu selecionar aqui outra cor. Beleza. Então, Reino Monera. Vamos conhecer um pouquinho desse reino aí. Neste reino estão quem? As bactérias, né? Veja a figura, né? Aqui é uma imagem de uma bactéria, né? É imagem obtida por microscópio eletrônico e colorida artificialmente. Então não quer dizer que ela seja vermelha. Na verdade, a maioria desses micro-organismos eles são transparentes. Para poder ser visualizados, eles usam uma coloração, um corante, né? Então, os organismos desse reino são o quê? Unicelulares e não apresentam o quê? Um núcleo celular. Então, o reino Monera, a primeira característica deles é esse aqui: unicelulares e não apresentam um núcleo celular organizado, né? O material genético não está envolto por uma membrana, né? Mas disperso no citoplasma, né? Muitas bactérias são decompositoras, participando da reciclagem de composta da natureza. Algumas são parasitas, né? Daqui a pouco eu vou tratar especificamente, e causam doenças em muitos outros seres vivos. Vamos conhecer doenças causadas por bactérias no capítulo 6. Então, aqui disse aqui, ó, muitas bactérias são decompositoras. Essas bactérias aqui, elas são positivas para nós. Por quê? Porque se não existisse essas bactérias, as decompositoras, né, um corpo, né, do animal que morre ou do ser humano ia ficar sobre a terra, né, não ia ser consumido. Aí você enterrar e ficava aquele cadáver inteirinho. E com a ação desses decompositores, não. Você enterra, um animalzinho, um passarinho morre, ele vai decompondo, vai feder sim, mas ele vai decompor e vai ser o quê? Ele vai ser assimilado pelo solo, né? E se transformar em alimento para outros seres. Participando da reciclagem, compostos da natureza, né? Algumas são parasitas. O que é o parasita, gente? O parasita é aquele que existe um determinado ser, né? E esse outro ser, ele vem e o que? E vive, né? Sugando a energia desse outro ser. Esse é um parasita, né? E ele, além de sugar a energia, o sangue desse outro ser, ele passa, né? A sua presença causa doença que vai levar esse outro ser ao que? À extinção, né? Então, nesse caso, essas bactérias elas são malévolas, né? Por quê? Porque elas sobrevivem, né, da força vital de outros seres e levam esses seres à morte, né? Ok? Então vamos lá. Reino protoctista, né? Os protoctistas se alimentam de outros organismos, né? São outros organismos. Eles são chamados o quê? Protozoários e são todos
unicelulares, né? São uma célula só, né? Muitos protozoários causam que doenças em seres humanos, como veremos no capítulo 6, né? Por exemplo, a malária, né? A malária é causada por um protozoário, né? É um ser vivo que se alimenta, né, da nossa força vital e causa uma doença quando está em nosso organismo, né? Em seres neste reino também estão as algas, tanto as unicelulares como as multicelulares, ou seja, tem as que tem uma célula só como a que tem várias células, que realizam a maior parte da fotossíntese nos ambientes aquáticos. Então, esse reino aqui dos protistas, né, tem os protozoários que são negativos para o ser humano, mas tem também as algas que produzem a maior parte do oxigênio do planeta, né? São as algas, né? São os protistas, né? Conheceremos mais sobre o organismo nos ambientes aquáticos nos próximos capítulos. Vamos lá, reino fungi, né? Engloba os fungos, como cogumelos e bolores, né? A maioria é o que? Multicelular, ou seja, tem mais de uma célula, né? E todos são heterotróficos, né? Não são capazes de produzir seu próprio alimento, né? Esses organismos precisam se alimentar, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, né? Juntamente com as bactérias, os fungos participam o quê? Da decomposição da matéria orgânica. Então, eles são benéficos no sentido de provocar a decomposição dos animais e plantas, né? Como eu expliquei anteriormente. Eles também podem ser usados pelos seres humanos na produção de quê? De medicamentos e alimentos, sim, como pão e queijo, né? Os fermentos, por exemplo, eles usam, né? Eles são a partir do uso de fungos, né, para desenvolver, né? O queijo, por exemplo, você bota um fungo no leite e esse leite vai desenvolver esses fungos que vai coalhar o leite que nós vamos consumir iogurte, o queijo, etc, né? Alguns são o quê? Alguns são parasitas e podem causar doenças a outros seres vivos, né? Inclusive no ser humano. Então, nem todos, mas alguns são benéficos e outros são malévolos, né, a nós, como veremos no capítulo 6. Aqui você está vendo aqui um cogumelo que pode ser diretamente consumido, né, pelo ser humano. Esse aqui é denominado chapéu, né? Vamos aqui para mais um reino, né? O reino Plantae, né? Na figura 3.10, né? Que é essa aqui, né? Nós vemos uma queda d'água em rochas descobertas por musgo, né? De até 5 centímetros de altura e samambaias. As maiores chegam a 3 centímetros de comprimento. Na Mata Atlântica, no Parque Nacional. Então, aqui está dando um exemplo de musgos, né? E de samambaias, né? Podemos observar as samambaias, né? E a cobertura verde sobre as rochas. Essa cobertura é formada por musgos, né? Pequenas plantas que fazem parte do grupo das briófitas, né? Já as samambaias pertencem ao grupo das pteridófitas, né? Gente, nesse momento passando aqui mais um vendedor, mais um carro de venda, né? Rapaz, é difícil, né? Pra gente dar aula em casa é complicado, porque toda hora a gente sabe que essas pessoas precisam sobreviver, mas a perturbação é grande. Vamos lá. As pteridófitas, né, atingem tamanhos maiores do que as briófitas, né? Isso se dá porque, ao contrário das
briófitas, né, nas quais o transporte de água e nutrientes ocorre de célula a célula. As pteridófitas apresentam vasos condutores de seiva, né? E as substâncias orgânicas produzidas nas folhas para o resto da planta, seiva, floema, né? Esse tipo de transporte, né? Ou seja, através de vasos condutores, né? Mas é mais rápido e é eficiente, né? Possibilita que essas plantas atinjam um tamanho maior, né? Ou seja, como o vaso facilita o transporte do alimento da planta, ela se desenvolve mais, ok? Aqui, né? Aqui samambaiaços, né? Cerca de 5 centímetros de altura em Passos Maia, né? Santa Catarina, olha aqui, ó. Que legal, né? Agora nós vamos falar aí as gimnospermas e as angiospermas. São dois grupos de plantas que, além de vasos condutores, olha, tem vários condutores de seiva, apresentam também o que? Sementes, né? As gimnospermas não produzem frutos, apenas o que? Sementes. Nas gimnospermas há estruturas conhecidas como cones, né? Que são especializados o que? Na reprodução, né? Vem daí o nome principal do grupo, gimnospermas, as coníferas, né? Aí aqui, né? No 8º ano você vai ver com mais detalhe, tá? Aqui angiosperma, né? As plantas que produzem sementes de frutos. Angeio significa recipiente, né? E esperma, semente, né? Gimnospermas, plantas com sementes, mas sem o fruto. Gino significa nu e esperma, semente nua, né? Ou seja, aquela planta que tem fruta e no interior dela semente, a gente diz que ela é o quê? É um recipiente de semente. Já no gimnosperma, onde só tem semente, a gente diz que é o esperma nu, ok? Aqui é a araucária, né? Que é um tipo de pinheiro do Paraná, né? Aqui, não. Nas angiospermas, né? Ou seja, aquelas que têm um recipiente de semente, as sementes se encontram o quê? Dentro do fruto. O arroz, o trigo, o feijão, as verduras, as plantas que produzem o que conhecemos como frutos, laranja, uva, melancia, abacate, etc., são exemplos de que? Angiospermas. Aqui o tomateiro é uma angiosperma. Olha aqui o detalhe aqui, né? Você vê aqui, né? Tem o fruto, né? O recipiente. E dentro do recipiente nós temos o quê? Opa, deixa eu mudar a cor, que aqui nesse contexto não vai ficar legal. E dentro do recipiente nós temos o quê? A semente. Por incrível que pareça, gente, a gente consome a fruta, mas a planta ela não cria a fruta para nós consumirmos, nem para outro animal. Ela cria para quê? Para fornecer nutrientes para essa semente aqui sobreviver e dar origem a uma nova planta. Ok? Agora é o reino animalia, mas vai ficar, né, para a próxima aula o reino animalia, ok? E a gente vai dar sequência aí aos reis. Estamos aí com 15 minutos, quase 14 minutos, e eu tenho certeza que você está aproveitando ao máximo essa aula, ok, gente? Então, a gente vai encerrando, né, essa aula e vamos continuando na próxima com o reino animalia. Olha aí, ó. Me segue aí no YouTube, você já está assistindo aí no YouTube, segue aí. Também me siga aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estou aguardando você, ok? Valeu, até a próxima.